Então, gente, tendo feito um formulário, a gente disponibilizado esse formulário através do serviço, né, para abertura do chamado, qual vai ser o nosso próximo passo aqui dentro do treinamento, tá? Para que a gente siga uma sequência lógica de criação e entendimento de vínculo. E a criação de processos, tá? Então, na parte de processo, na criação de processos dentro da ferramenta, diferente dos demais módulos do sistema, onde a gente tem uma parte de gerenciamento, que ela é feita dentro do menu de administração, né? Então, se a gente vai falar de configuração, né, de catálogo de serviço, de mudanças, problemas, embora nós tenhamos aqui os menus específicos de cada um, os cadastros e questões administrativas são todos feitos dentro do menu administração. Já processos, tudo o que se refere a processos estará aqui dentro do menu de processos. Não precisa ser nada feito previamente dentro de um outro menu de administração. Nós vamos trabalhar diretamente dentro do menu de processos. Para isso, o que nós temos de opções dentro do menu de processos? A criação de um novo processo, onde criando um novo processo, ele já abre diretamente para uma criação de processo em uma forma gráfica. Tá? Nós temos a opção de visualizar os processos que estejam nas 3 situações nas quais nós conseguimos trabalhar, que são os processos em elaboração, processos em produção e os processos que tenham sido descontinuados. Temos também parte de cadastros, então nós podemos cadastrar os tipos de processos, informações adicionais, as cadeias de valores e os macroprocessos. E aqui nós vamos ter uma visão geral e também uma análise dos processos, tá? Nós vamos falar de cada um deles. Nas questões dos cadastros, pessoal, o que é importante? Aqui no tipo de processo, visando que os processos dentro do Qualitor, eles podem ser distribuídos entre as várias áreas de dentro de uma empresa. Então, nós podemos ter áreas que utilizem os processos como jurídico, compras, recursos humanos, manutenção, e dentro do cadastro de cada um deles, o que nós vamos ter de informações, tá? Quem vão ser os usuários que vão ter permissão, né, de serem revisores, né, ou equipes que possam ser revisoras deste tipo de processo. Eu posso dizer quais informações adicionais eu vou usar nesse processo. O que seria isso, pessoal? Aqui eu tenho um cadastro de informações adicionais vinculadas a processos. Posso ter várias aqui, conceitos básicos, processos e outras atividades, da mesma forma que a gente cria, né, informações adicionais de chamados, né, informações adicionais de cadastro de clientes, né, ou cadastro de contato, nós temos informações adicionais relacionadas ao cadastro do tipo do processo. Então, quando eu venho aqui e vinculo alguma dessas informações adicionais ao cadastro do meu tipo de processo, quando eu for criar um novo processo, essas informações serão disponibilizadas, né? A gente pode também definir se elas vão ser obrigatórias ou não de preenchimento na hora da criação de um processo. Tá? Visto isso, o que nós temos na sequência? Cadeia de valor e macroprocessos. A cadeia de valor, pessoal, da mesma forma que nós estávamos falando da parte de tipo de processo, quando a gente tem uma estrutura organizacional, onde se tenha praticamente todas as áreas utilizando processos, nós começamos a olhar isso também como uma cadeia de valor, onde dentro dessa cadeia de valor nós vamos ter os macroprocessos vinculados a ela. Então, eu tenho aqui, por exemplo, há uma cadeia de valor de recursos humanos, e eu vou dizer quais os macroprocessos eu vou ter relacionados para essa cadeia de valor. Onde eu vou ver o ganho disso, tá, pessoal? Isso tudo é a nível cadastral, nós vamos ver aqui em visão geral. Nessa visão geral, o que eu vou ter? Justamente aqui, o que é a minha cadeia de valor
e os macroprocessos vinculados a ela. Quando eu for criar um novo processo, eu vou dizer a qual cadeia, a qual macroprocesso e cadeia de valor ele está vinculado. Ou seja, automaticamente ele já vai aparecer aqui para mim. Qual é o ganho nisso na gestão, no dia a dia? Tá, pessoal? Muitas vezes, pensem, vocês devem conhecer vários clientes que têm, né, 400, 500 processos desenhados dentro do Qualitor. E com isso fica difícil de você entender apenas olhando um nome de processo, a qual macroprocesso ele faz parte, a qual cadeia de valor ele faz parte. Então, aqui dentro dessa estrutura dos processos, onde a gente tem essa análise de cadeia de valor e macroprocesso, a gente consegue ver diretamente todos os processos que estão vinculados a ele. Então, eu estou vendo aqui em recursos humanos, no meu macroprocesso de pessoal, eu tenho aqui a gestão de segunda via de cartões, eu tenho as minhas recrutamento e seleção. E o que é bacana aqui, tá? Quando a gente pode, né, editar o processo graficamente através do próprio cadastro daqui da estrutura do processo. Então, não precisa eu ir lá, aqui em processo, né, processos em produção, e buscar o processo. Eu consigo vir diretamente aqui e fazer a edição, ou também visualizar a documentação desse meu processo. Eu posso vir aqui e gerar automaticamente a documentação do meu processo de atendimento através dessa estrutura de processo. Até vou aproveitar depois esse exemplo aqui do processo de recrutamento e seleção 2.0, tá? Para a gente olhar, inclusive, a documentação dele. Bom, seguindo, quando eu quero criar um novo processo, eu tenho aqui a opção, né? Ver aqui, novo processo. Então, nós vamos começar a desenhar o nosso processo de atendimento. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos usar do exemplo, né, do formulário de pedidos que nós criamos para criar o nosso processo de atendimento. Para criar o nosso processo, nós vamos entender um pouco o que são esses componentes que nós temos disponíveis na criação do nosso desenhador gráfico de processo. Tá? Vou falar de cada um deles. E entender, pessoal, que, como vocês já conhecem, dentro do Qualitor nós temos as situações de atendimento. Quais são as situações? Quando a gente abre um chamado, ele cai numa situação de aguardando atendimento, nós iniciamos ele vai para uma situação de em atendimento. No momento que ele é encerrado, nós podemos ter uma opção também de ele estar numa situação de aguardando verificação antes de ser encerrado. Então, é dentro dessas três piscinas, como a gente chama, né, na notação BPM, que nós vamos trabalhar com as subsituações. Então, subsituações são o quê? As etapas de atendimento. Então, nós vamos conseguir transitar, né, com o chamado dentro de etapas dos atendimentos que nós vamos criar. Então, como se dá, né, naturalmente o atendimento dentro do Qualitor? Digamos que a gente tem aberto aquele chamado ali, o que realmente nós abrimos, vou usar aqui o exemplo, tá? O chamado 3265, que foi o chamado do pedido que nós abrimos, e como ele é tratado normalmente, sem trabalhar com o processo. Nós vamos, né, iniciar o atendimento, né, fazer a captura desse atendimento, né, por aqui, já capturou para o meu usuário, vou fazer um registro, vou registrar que eu não tenho acompanhamento vinculado lá dentro do meu tipo, tá? Por isso que não apareceu, que eu criei rapidamente. Depois eu vir aqui e encerrar esse atendimento. É o ciclo, né? O que pode acontecer no meio do caminho? Posso suspender, posso reativar, mas são as situações nas quais o chamado vai trabalhar. Então, quando a gente trabalha com processo, o que eu vou dizer para o Qualitor, né? Que eu vou ter subetapas, eu vou dar nome a cada um desses momentos de trabalho que eu vou ter durante esse atendimento. E é isso que a gente vai desenhar.
porque além de dar nome a essas etapas, nós vamos poder, através do processo, definir os comportamentos distintos que nós podemos ter para cada etapa de atendimento. Então, pessoal, primeiro momento, o que nós vamos criar? Para começar a criar um processo, né, a gente tem que entender, né, a gente já entendeu como é que é a dinâmica e quais são os elementos que nós temos disponíveis para começar a criar um processo de atendimento. Quais são as ferramentas que nós temos aqui dentro desse nosso desenhador, tá? Que essa ferramenta de salvar, de poder visualizar e exibir o processo, imprimir, exportar ele como uma imagem. Aqui alguns itens de agrupar ou desagrupar itens, né? Voltar, né? Desfazer ou refazer algum item. Nós temos os ponteiros de seleção, também para mover os nossos elementos, os ponteiros de conexão e ligação, né, de associação. Esses aqui são os mais utilizados agora, né? Então, a gente tem aqui, vocês podem ver que é step, tarefa qualitor, tarefa manual, tarefa de usuário, tarefa de serviço, de script e de mensagem. Qual é a diferença entre elas? Nenhuma, tá, pessoal? Nenhuma. A gente só tem eles de forma... Tem esses ícones diferentes para que, de uma forma visual, você consiga identificar o que essa etapa vai fazer. Mas, a nível de parametrização, elas são completamente iguais, tá? Então, esses aqui, qualquer um deles, quando a gente for ver as propriedades, eles são iguais. Nós usamos só eles de forma diferente para entender de uma forma visual o que a etapa vai estar fazendo. Nesse outro item, o que nós temos esse item? Esse aqui é o gateway inclusivo, tá? Que é eu vou ir usando eles na sequência, tá? O que ele faz? A gente chama também de paralelismo condicional. Então, eu vou abrir chamados em paralelo em determinadas situações que ele vai fazer a leitura das informações de dentro do chamado, tá? Nós temos o gateway exclusivo. O gateway exclusivo é onde nós temos a possibilidade de ter opções de direcionamento dentro de um atendimento, como a etapa sim ou não, né? Aprova ou não aprova. Gateway paralelo. O gateway paralelo, ele é bem similar a este gateway inclusivo. Qual é a diferença deles? Que o gateway paralelo, a gente dá a possibilidade de executar ações em paralelos ao atendimento automaticamente, independente do que eu tenha parametrizado antes, né? A diferença do gateway inclusive, que ele vai ler informações e conforme o que tenha de informações, ele ativa ou não. Nesse caso, ele é ativado sempre. Gateway complexo, que é um dos itens que nós utilizamos muito também, né? O gateway complexo, ele com base em informações de dentro do atendimento, né, do que a gente tenha sido parametrizado, por exemplo, dentro do formulário, que é o que nós vamos utilizar, ele vai dar os direcionamentos dentro do atendimento de forma automática, tá? Não precisa, então, o usuário ir lá e selecionar qual caminho ele quer seguir. O Qualitor vai seguir automaticamente com base nas informações que ele já tenha. Eventos de término, então, encerramento, cancelamento, todos nós vamos utilizar esse elemento como evento de término. Aqui é apenas um elemento de sinal que a gente pode, principalmente, pessoal, uma coisa importante, nós estamos focando na criação de um formulário, de um processo, visando a utilização dele como um atendimento de chamado. Mas o Qualitor também, dentro do Qualitor, você também pode criar processos que não necessariamente serão vinculados à categoria. Ele serve como uma documentação de processo. Então, você pode documentar, né? O cliente vai poder documentar processos de todas as suas áreas sem necessariamente usar esses processos num atendimento. Então, aqui ele pode dizer nesse sinal que esse processo ele está vinculado a algum outro processo. Né, ele chama um outro processo. Aqui é um temporizador, que também é utilizado nesses casos. E aqui é uma área de anotação, à medida que você vai criando por exemplo, algum elemento, você quer fazer alguma anotação para ficar evidente dentro da criação do teu processo, tá? Isso não reflete dentro do atendimento. Então, de uma forma básica,
como é o atendimento hoje do Qualitor, né? Ele entra aguardando atendimento. Vamos fazer isso aqui como se fosse um processo, tá? Ó, a gente vou criar aqui os itens e vou ligá-los. Como é que é hoje? Ele cai numa etapa que ele inicia. Deixa eu só botar uma outra aqui. Deixa eu só fechar aqui, tirar essa. Tem uma etapa, vou ligar elas. Digamos que aqui seja aguardando atendimento. Em atendimento. Amanda, posso tirar uma dúvida? Claro. Ah, quando a gente está abrindo o chamado ali, e está preenchendo lá o formulário, digamos assim, ele ainda não é um step ali, né? Não. O primeiro step ele vai surgir depois do chamado aberto, é isso? Exatamente. Enquanto eu estou criando lá aquele formulário, gente, ele não gerou número de chamado ainda, ele não, o processo ainda não foi acionado. Quando o processo é acionado no momento que eu gero o atendimento e esse processo está vinculado na categoria do atendimento. Isso aqui nós vamos ver também na sequência. Como o Tá. processo ele é ativado, tá? O processo ele é ativado através da categoria do atendimento. Então, nós abrimos aqui aquele chamado, né? Aqui na categoria de pedidos, né? Desktop, e lá dentro da categoria eu vou dizer qual processo que ele vai chamar. Então, Sim. isso só vai acontecer depois que o chamado estiver devidamente aberto, tá? Quando Perfeito. a gente starta, ele gera o chamado, ele entra naquela situação de aguardando atendimento, ele vai fazer a leitura de qual é o processo que ele precisa seguir, tá? Então, por que eu criei isso aqui, né? Aguardando atendimento em atendimento, porque eu preciso ter um mínimo aqui de pedidos TI. Eu preciso, gente, ter algo, um início e um fim e algo no meio para eu começar a criar o meu processo, tá? Se eu não tiver isso, vou só mostrar para vocês, eu não consigo salvar, tá? Eu não consigo vir aqui, eu quero criar esse item aqui, pedidos de TI, vou deletar aqui esse meu componente, olha só. Eu vou salvar, ele não vai me deixar, ó, porque não tem uma conexão de saída. Ele não deixa que a gente não nos deixar falhas, tá, nessa criação. Ele obriga a gente a ter um início, alguma etapa intermediária e uma etapa de finalização, tá? Depois que eu crio, aí sim, ó, depois que eu tenho um início, um final e todas devidamente nomeadas, ele deixa eu salvar. E com isso, eu consigo começar a desenhar esse meu processo de atendimento de uma forma mais concreta. Então, eu vou começar a usar e abusar de todos esses elementos que nós temos disponíveis, tá? Olhando para aquele processo, para aquele formulário que a gente criou, tá, gente? Então, olhando para aquele formulário, é um processo de. A gente estava lá fazendo um pedido, e esse pedido vamos começar. Eu quero que vocês me ajudem também aí a criar, tá? Vamos me ajudem, me deem ideias também, ou me deem sugestões de algo que vocês acham interessante que a gente vá colocando aqui nessa nossa criação. Então, dentro de um primeiro momento, de um pedido, ele pode vir para uma análise aqui de uma determinada equipe, tá? Vamos renomear isso aqui, análise do pedido. Tá? Antes mesmo dele vir para atendimento, ele está lá na situação de aguardando atendimento. E o que nós vamos fazer? A gente vai dizer, né? Aí o que eu posso fazer, tá, pessoal? Com o botão direito, eu venho em propriedades e aqui, gente, é onde eu vou fazer a configuração do comportamento do Qualitor para essa etapa do atendimento. Então, aqui, lembram que ali, quando eu estava mostrando aquele processo de recrutamento, ele gerou uma documentação, eu cliquei no botão de documentação, tá? Da onde ele trouxe aquelas informações da documentação? Isso tudo a gente vai ver também no detalhe mais para frente, tá? Aonde ele vai ver essa informação da documentação? Dentro de cada etapa do processo, cada etapa que eu for criando, tá? Eu tenho essa aba de documentação.
Nessa aba de documentação, eu posso dizer quais são os objetivos dessa atividade, né, dessa etapa do processo, se tem regras de negócios envolvida, quais os sistemas de informação estão envolvidos nessa etapa de atendimento. Aqui a gente chama de momento da verdade, né, que são as interações com o cliente. Eu posso ter aqui uma descrição, gente, posso colocar inclusive vídeos, posso colocar imagens, se eu colocar uma imagem aqui, ó, deixa eu ver se tem aqui logo Qualitor, acho que eu tenho aqui. Depois eu procuro aqui, mas eu posso colocar uma imagem, tá? Posso inserir uma descrição, posso dizer o estilo dessa imagem, posso colocar um vídeo, e tudo isso, gente, vai alimentar a documentação do meu processo. Tudo isso vai alimentar sempre de forma automática. Toda e qualquer alteração que nós fizermos dentro do processo, dentro do Qualitor, automaticamente essa documentação ela é alterada e tudo fica devidamente registrado. Isso é muito importante para fins de auditoria. Muitos dos nossos clientes passam por auditorias dos seus processos de atendimento, das mudanças que houveram nesses processos, e o Qualitor está totalmente alinhado com isso, porque todas essas mudanças, elas ficam registradas dentro da ferramenta e são totalmente auditáveis. Então, nessa etapa aqui, como ela é um step simples, tá, que eu estou colocando, eu posso dizer, né, quando o Qualitor, né, quando o chamado atinge essa etapa de atendimento, qual comportamento que ele vai ter, né? Aqui nós estamos falando de comportamentos a níveis de responsabilidade do atendimento. Para quem que ele vai ser encaminhado? Eu posso dizer que eu posso manter como está, porque isso aqui pode ser uma etapa mais para frente, e que eu não quero que tenha nenhuma alteração de equipe, eu não quero que tenha nenhuma alteração de responsabilidade. Eu preciso que o chamado, né, seja mantido como está a nível de responsabilidade. Eu posso dizer que quando ele entra nessa etapa, ele vai limpar a equipe, o responsável do atendimento. Eu posso transferir para o atendente que avançou o processo, ou seja, nessa etapa eu tenho um atendente que foi lá e avançou, e é para ele que ele vai transferir automaticamente. Transferir para o operador do atendimento. Então, aqui nós temos algumas personagens, né, que transferir para o superior imediato, para o coordenador da equipe, coordenador da equipe preferencial do operador do atendimento, vejam que tem vários itens, né? Coordenador da categoria, transferir o atendimento para a equipe e para o responsável selecionados pelo operador. Então, quando eu clicar aqui, ele vai dar a opção de selecionar, lá o operador vai selecionar. E um dos que é mais utilizado, tá, é fazer a transferência para uma equipe ou responsável abaixo. Então, eu posso dizer que quando entrar nessa etapa de atendimento, o Qualitor automaticamente vai transferir o chamado para a equipe que eu assim designar. Então, nesse caso aqui, vou pegar uma equipe aqui que eu criei aqui de treinamento, tá? Ele automaticamente será atribuído para essa equipe. E eu posso dizer, inclusive, para qual responsável dentro dessa equipe, que ele já vai fazer o filtro das pessoas que estão nessa equipe, tá? Vou dizer que ele pode atribuir automaticamente, tá? Existem outros parâmetros aqui que também podem ser utilizados, como manter o responsável atual do atendimento quando não responsável definido pelo processo, transferir o atendimento para o atendente responsável pelo cliente. Dentro do cadastro do cliente, não sei se vocês lembram, a gente pode definir quem são os atendentes responsáveis pelo cliente. Então, nesse caso, né, a gente pode dizer que essa etapa transferiria automaticamente para o atendente que é responsável pelo cliente dentro do Qualitor, tá? Então, aqui eu também tenho questões de manter o último responsável, obrigar a utilização do assistente de prioridade. Então, são várias as opções que nós podemos utilizar aqui. Deixa eu voltar aqui para a equipe de treinamento, que eu limpei ali. O que mais nós conseguimos fazer em cada uma dessas possibilidades dentro da nossa etapa de atendimento, tá? Eu posso dizer que esse processo, quando entra nessa etapa de atendimento, ele vai abrir uma ação. Então, eu posso dizer aqui
que vai abrir uma ação. Aqui eu posso colocar um título para essa ação, vamos ver aqui. Digamos ali, ele está fazendo uma análise, né? Vamos ver. Análise cadastral do cliente. Tá? Posso colocar aqui que essa pessoa que vai atender, né, que ela precisa realizar a análise de crédito pré-aprovado, sei lá, crédito do cliente, tá? E aí o tipo de ação, dentro das ações que nós temos dentro do Qualitor, né? A gente pode criar tipos de ação. Esse aqui, treinamento, e eu posso dizer para quem vai ir essa ação, para uma pessoa em específico, para alguma equipe, tá? Então, eu posso dizer aqui que vai para uma equipe de crédito, né? Ou para algum personagem, ou para um papel. Se existe alguma dependência também disso. Demorando aqui para carregar. Tá? Se vai depender, por exemplo, de uma outra ação, eu posso dizer em quanto tempo vai iniciar essa ação. Vou botar aqui 50 minutos, a parte de atingir essa etapa, e tem que ser cumprida em 120 minutos, tá? Posso dizer aqui alguns parâmetros, né, de alimentar a instância, né? A instância é o processo, com registros dos tempos nas atividades, né? Se eu tenho duração obrigatória, exibir os períodos de execução. Então, tem algumas outras parametrizações aqui de possibilidade de alteração. E aqui, inclusive, gente, posso criar mais de uma ação, tá? Então, eu não coloquei essa ação como obrigatória, tá? Se eu colocar essa ação como obrigatória, eu só vou conseguir sair dessa etapa de atendimento se essa ação for encerrada, tá? Posso marcar esse parâmetro também de quando a ação for concluída, automaticamente o processo avança para uma próxima etapa, tá? Então, eu não vou deixar como obrigatória para que a gente possa fluir com o processo, mas vocês já sabem que se eu marcar ela como obrigatória, o meu processo trava até que esta ação seja concluída dentro do Qualitor. Na aba de permissionamento, pessoal, é uma aba bem importante, tá? É uma aba na qual eu vou dizer quais são, né, os atendentes, personagens e papéis que têm a possibilidade de avançar, de interagir com essa etapa de atendimento. Então, aqui eu posso ter colocado aqui a equipe, né? Coloquei a equipe treinamento. Quando eu não tenho ninguém aqui nessas abas, pessoal, tá? Aqui eu não tenho equipe e nem atendente, tá todo mundo, né? Tem a permissão de passar esse fluxo adiante. No momento que eu colocar algum personagem específico e disser, por exemplo, só atendentes da categoria, né? Então, eu já vou estar delimitando a quem será, quem terá a possibilidade de passar o processo adiante. O que seria a possibilidade de passar o processo adiante? Ter o botão avançar etapa dentro da tela do seu atendimento. O que acontece também muitas vezes? A gente tem etapas que a gente precisa dar permissão para o solicitante interagir, né? A gente precisa que o solicitante seja incluído, porque de repente é uma etapa que teve uma inconsistência no pedido e eu preciso que o solicitante verifique, ou o pedido não foi aceito, eu preciso que ele faça uma validação de uma outra forma de pagamento. Então, a gente pode dizer que naquela etapa, quem vai ter a permissão, né, é o solicitante. Então, se eu colocar aqui só, por exemplo, equipe do atendimento, tá? Então, somente essa equipe, que é a equipe do atendimento, vai ter a possibilidade de passar esse fluxo adiante. As demais pessoas, né, os demais equipes, outros atendentes que não estejam dentro dessa equipe do atendimento, tá? Não vão conseguir ter acesso ao botão, né, de passar adiante. Inclusive, vou deixar esse aqui, tá? Para quem mais nós podemos dar permissão? Por papéis, à medida que nós criamos papéis, isso aqui é bem interessante, gente, por quê? Que dentro do processo, muitas pessoas usam
tem pessoas que são apenas alguns aprovadores, né? São pessoas que não têm interação com o atendimento de outras formas. Eles precisam só aprovar alguns atendimentos, aprovar um pedido. Então, de repente, é o diretor que precisa aprovar, então ele vai entrar lá pelo portal do solicitante, a gente vai criar um papel para ele, a diretor, aprovador, e ele, nesse papel, vai poder passar essa etapa do atendimento adiante, ou seja, para ele vai ficar habilitado a avançar etapa e dar, né, opções, digamos, de aprova, não aprova. Nós vamos fazer um exercício disso também na sequência, tá? Esse classificação aqui que eu não lembro o que seria. Aqui seria por anexo, isso aqui? Depois vou dar uma olhadinha, tá? Eu não me lembro desse aqui de classificação, acho que é um item mais novo. Vou processar mensageria, tá? Na parte de mensageria, ele tem um comportamento bem similar ao que a gente pode configurar para o atendimento. Lembram que lá, quando eu abro o chamado, envio e-mail, pode enviar e-mail, quando eu encerro, quando eu faço inúmeras situações. Aqui dentro da etapa, é interessante que a gente pode dizer que as situações de mensageria, elas podem ser configuradas quando entra nessa etapa de atendimento, né? Entrou na etapa a quem eu vou avisar. Então, aqui eu tenho alguns personagens nos quais eu posso enviar as notificações, né? Quando atinge essa etapa de atendimento. Então, equipe do responsável, coordenadores, né, de categoria, de equipe, de tipo de atendimento, operador, solicitante. Então, é bem interessante porque, diferente de quando a gente trabalha com um chamado numa situação onde nós não temos processo, que ele vai enviar a mensageria quando inicia, quando encerra, quando suspende, conforme a gente tenha parametrizado, aqui eu posso dizer que determinadas etapas enviam mensagem e outras etapas não enviam mensagens. Então, a gente diminui bastante aquele fluxo de e-mail que acaba muitas vezes poluindo a caixa de um solicitante, que ele acaba nem levando em consideração. Então, aqui a gente consegue, inclusive, para cada uma desses itens, por exemplo, aqui eu vou notificar o solicitante. Eu posso, inclusive, dizer que para essa notificação, eu vou usar um modelo de e-mail em específico, né? Ou vou deixar algum tipo de mensagem configurada para isso. A gente pode fazer esse tipo de configuração também, tá? Nas instruções, gente, o que aparece, tá? Para o atendente e para o solicitante. O que seria isso? Nós podemos colocar para o próprio atendente, análise do pedido. Vai ficar um botãozinho do lado do avançar etapa, vai também ter o botãozinho de instrução, para que ele possa consultar, né, alguma informação que você queira deixar que seja importante, que possa ajudar ele nesse atendimento. Por exemplo, aqui, análise do pedido, pode colocar para o atendente, né? Vou botar aqui, prezado atendente. Não precisa botar prezado, né? Vou botar só aqui, verificar, no cartão do CNPJ do cliente. E eu posso também deixar uma mensagem para o solicitante, né? Então, para todas essas situações, vai ficar habilitado esse botãozinho de instruções ao lado, né, do botão de avançar etapa. Na parte de parâmetros de atendimento, o que nós temos de opções, tá? São configurações que podem ser feitas por etapa do atendimento. Então, eu posso dizer que quando o chamado estiver nessa etapa de atendimento, eu não posso trocar a categoria do atendimento, eu não posso trocar dados de abertura, não posso alterar prioridade, não posso alterar a equipe, não posso trocar responsável, não posso encaminhar para terceiros, não tenho como prorrogar o atendimento, nem gerar subatendimentos, ou problemas, ou mudanças, ou também a permissão de integração via web services, tá? Aqui, na verdade, aqui, todos nesse caso era desativar, nesse caso é permitir uma integração via web service. Então, tudo isso, gente, é feito
por etapa de atendimento. Vocês podem dizer que naquela etapa em específico nada pode ser alterado. Então, vocês vão vir dentro dessa etapa e dizer quais itens não podem ser alterados dentro do chamado. O que mais a gente tem de possibilidade de configuração? Formulários para atendente e formulários para solicitante. Isso é um próximo item que nós vamos ver, que é a possibilidade de configurarmos formulários de atendimento. O que é esse formulário de atendimento? Muitas vezes os clientes perguntam para a gente assim, tá, mas eu posso customizar a tela do meu chamado? A resposta é sim, porém só para chamados que trabalhem com processos. Por quê? Porque é um formulário que a gente vai inserir a cada etapa de atendimento, ou seja, a tela do chamado ela vai se moldar para o processo de atendimento, né? Conforme a gente deixe parametrizado, que é algo que nós vamos ver depois do processo criado, tá? Aqui tem uma possibilidade também de permitir que os tempos e prazos nas etapas, então a gente pode fazer algumas definições, né? Então, de inserir tempos, né? Permite que também que os tempos e prazos sejam definidos manualmente para essas etapas. Eu vou só excluir esse item para não nos atrapalhar posteriormente. A gente pode dizer aqui, definir os tipos de acompanhamento que vão ficar disponíveis para o atendente e para o solicitante nessas etapas de atendimento. Então, nessa etapa, vou só deixar disponível, né, aqui, vou lá, 24/7, por chat, né, os meus tipos de acompanhamento, e para o solicitante também. O que eu posso dizer para o solicitante? Que se ele faz algum registro de acompanhamento, né, e é uma etapa na qual ele tem a permissão, aqui eu vou dizer que é uma etapa que tem permissão do solicitante, eu posso configurar que essa etapa vai ser avançada automaticamente se o solicitante for lá e registrar um acompanhamento. Quando ele registrar, o chamado já passa adiante automaticamente, tá? Da mesma forma que eu posso dizer que ao marcar avançar a etapa automaticamente ao editar as informações adicionais. Então, se um atendente editar uma informação adicional que eu deixo aqui embaixo registrada, né, no momento que ele faz a edição, o chamado passa à frente automaticamente. Da mesma forma que eu posso dizer isso, ter esse comportamento para o solicitante. E também na inserção de anexos, tá? Posso restringir algumas classificações de anexos, então, para esses solicitantes, eu vou restringir que ele só vai ter acesso a tais inserções, tais itens de anexo, como para o solicitante também. Regras de saída, tá, gente? Regra de entrada aqui não está aparecendo, porque eu venho de uma situação aqui de início de atendimento, tá? Não tenho como ter uma regra, mas aqui, o que eu posso dizer como regras de saída? Eu, particularmente, eu gosto muito desse tipo de configuração. Eu acho que, quando muito bem trabalhado, isso pelo cliente gera muitos ganhos, principalmente de produtividade. Por quê, gente? Aqui nós vamos colocar as travas para que não haja erros no processo de atendimento, para que não haja erros, que não falte informações. O que muitas vezes, né, eu me lembro muito quando eu era vendedora da Qualitor, quando eu era do comercial, de a gente começar a analisar as necessidades dos clientes. Qual era uma das principais dores dos clientes? Eram os erros nos processos de atendimento, retrabalho, né? Então, quando nós trabalhamos muito bem as regras de entrada e as regras de saída das etapas de atendimento, nós estamos minimizando o retrabalho, né? Nós estamos diminuindo esse retrabalho, minimizando os erros do atendimento. Por quê? Aqui nós vamos dizer que uma etapa ela só vai poder ir adiante, né? Que esse atendente ele só vai conseguir passar para uma outra equipe, por exemplo, ou transferir, né, para outra etapa de atendimento, se as informações que eu destinar aqui como obrigatórias, elas sejam devidamente preenchidas. Então, eu vou poder dizer, por exemplo, que o meu atendente só vai poder passar esse atendimento adiante
se ele preencher alguma informação adicional. Vou ver se tem alguma coisa aqui relacionada a crédito, tá? Não tem nada. Vou procurar aqui alguma informação adicional que ele tenha que preencher obrigatoriamente, tá? Vou dizer que ele precisa preencher um CNPJ, tá? Vou pegar aqui CNPJ. Tá? Vou dizer que ele só sai desta etapa se ele preencher, né? Vou dizer que está obrigatório o preenchimento de um CNPJ. Se ele não preencher, ele não tem como passar para uma próxima etapa de atendimento. Ou também posso dizer, ou não, e também posso dizer, isso aqui nenhuma restringe a outra. Eu posso dizer que ele tem que preencher essa informação adicional e preencher um checklist. Então, lá dentro do Qualitor, vocês já devem conhecer os cadastros de checklists, né? E eu posso dizer que ele só vai poder passar adiante se ele preencher obrigatoriamente um checklist nesse atendimento. Ou obrigar ele a preencher, inserir um anexo, né, de uma determinada classificação. Então, eu vou dizer aqui, né, eu disse que ele precisa preencher o CNPJ e que ele precisa também colocar um cartão uma cópia do cartão do CNPJ, por exemplo, tá? Vou ver se tem alguma coisa aqui nesse tipo de informação. Vamos dar uma olhadinha. Vou pegar aqui, ó. Demonstrativos de resultados, né? Pode ser também. Vou pegar aqui documentos oficiais. Ele tem que preencher, colocar um anexo com essa classificação. A gente também tem a possibilidade de executar uma mudança nessa etapa de atendimento. Então, posso dizer aqui que, obrigatoriamente, ele tem que gerar uma mudança, né, numa categoria que eu aqui destinar, tá? Então, para quem trabalha com um processo dentro de um incidente, digamos que seja um incidente onde seja necessário, né, uma etapa que precise ser feita uma mudança. Aqui você vai dizer qual categoria de mudança deve ser feita nessa etapa de atendimento. Ou execução de um script, ou de ações, ou obrigatoriedade de inserir um tipo de acompanhamento. Então, aqui eu vou dizer que nessa categoria é obrigatório, né, para o atendente registrar um tipo de acompanhamento, né, remoto. Então, se ele não fizer um tipo de acompanhamento, não registrar dentro do chamado, ele não consegue sair dessa etapa de atendimento. Dentro do regras de tempo, tá? Aqui na regra, o que eu vou dizer, tá? Eu posso criar uma regra e dizer que se esse chamado está nesta etapa há mais de 2 horas, vou colocar aqui, mais de 2 horas, tá? Qual comportamento eu vou definir para o Qualitor? Eu vou dizer que ele vai alterar a situação para encerrado, para cancelado, né? Tá mais de 2 horas e nada foi feito, tá, pessoal? Não tem nada registrado. Então, ou vai desviar para uma outra etapa. Então, eu posso dizer que ele vai desviar automaticamente para uma outra etapa de atendimento. Então, para que um chamado ele não fique, né, não fique nesse gargalo aí de atendimento, não tenha essa parado muito tempo, de repente é um processo que o cliente tenha crítico e que não possa ficar muito tempo naquela etapa e que precise fazer algum tipo de escalonamento, é esse o escalonamento de etapas que é possível ser feito através dos tempos, né, das regras de tempo que a gente vai poder criar. Aqui em automação, pessoal, é os gatilhos que a gente pode criar. Por exemplo, ao receber algum registro de acompanhamento, tá? Eu recebi um registro de acompanhamento lá por parte do solicitante. Eu posso dizer que vai desviar a etapa de atendimento para uma outra etapa de atendimento, né? E também posso colocar uma condição para isso. Posso colocar, se no tipo de acompanhamento tiver uma determinada, for algum tipo de acompanhamento, né? Eu vou criando essas regras e posso ver, inclusive, a representação lógica dessa. Tem lá, tipo de acompanhamento tiver remoto, né, que a gente colocou ali, remoto, eu crio uma nova regra, tá?
Canvas, tá? O Canvas, para a etapa do atendimento, a gente pode definir o comportamento dele para aquela etapa. Então, quando o chamado estiver nessa etapa e eu estiver exibindo o chamado na minha tela, eu vou dizer que o Canvas vai ter um comportamento definido para aquela etapa. Onde, por exemplo, a área de exibição, tá? Eu vou colocar como vai trazer, o que ele vai trazer primeiro? Ah, a visualização de anexos, é o que ele vai me mostrar por padrão. Ah, e ele vai me mostrar primeiro anexos que estejam, primeiro ele vai me mostrar o formulário, vou colocando aqui os itens. Qual foi o outro que eu coloquei ali? Documentos oficiais vai ser o segundo que vai me mostrar. Então, eu posso ir ordenando quais os tipos, né, de classificação de anexos que vão ser disponibilizados, né, quais vão exibir primeiro dentro da minha tela do atendimento, tá? E aqui na aba de mensagens, tá, é bem interessante que eu posso ir definindo alguns itens. Então, mensagem ao visualizar o atendimento no atendente. Eu posso colocar que quando estiver nessa etapa, eu vou exibir alguma mensagem. Vou dar um exemplo que eu fiz para um cliente agora, tá? Que, vamos lá, que foi para o solicitante, tá? Nessa etapa aqui para o solicitante, ele precisava fazer um preenchimento de um acompanhamento. Então, antes mesmo dele tentar passar adiante e mostrar aquela mensagem, né, aquele bloqueio, né, você precisa inserir uma informação, aqui a gente já colocou uma instrução, né? Prezado cliente, favor atentar para o registro da atividade para que você possa, né, passar essa etapa adiante. Então, aqui você pode deixar mensagens previamente para quando o atendente ou o solicitante abrirem o chamado, já mostrar uma mensagem. Então, aqui, ó, vou colocar uma aqui para o atendente, né? Realizar análise do cliente, tá? Pode, quando retorna a etapa, porque essa etapa aqui, gente, a gente pode ter retornos de etapa. Então, quando eu configuro isso, eu posso deixar uma mensagem destinada. Ou depois que ele avança a etapa, também posso colocar uma mensagem. Ou antes mesmo dele avançar a etapa, posso colocar mensagem também. Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu estou dando um direcionamento, mas a gente sabe que a absorção, por mais que você esteja prestando atenção, ela nunca é por completo. É botando a mão na massa que a gente aprende realmente, né? Então, com certeza, no momento que você vai criar a associação com os itens, vai ficar muito mais clara, tá? Vai lembrar de como é feito. E amanhã, acho que hoje não sei se ainda vai dar tempo, mas nós vamos fazer exercícios referente a isso, tá? Alguns exercícios de fixação. Então, gente, criei essa minha etapa de análise de pedido, né? Que eu estou encaminhando para a equipe de treinamento, onde tem uma ação para realizar, onde só ele tem a possibilidade de atender. Outra coisa que eu esqueci de falar, habilitar o avanço de etapa via e-mail. Então, principalmente quando a gente está trabalhando nessas etapas com questões de aprovação, por exemplo, eu estou dizendo que nessa etapa é uma aprovação de algum personagem, eu posso habilitar o avanço dessa etapa por e-mail. Então, lá para o meu solicitante, vai ir no e-mail, né, por exemplo, as opções de saída, né, se eu tenho a prova, sim ou não. Ele vai conseguir fazer isso através do próprio e-mail do atendimento, tá? O e-mail que a gente deixar destinado a ele. Tá? A gente pode dizer também que vai incluir os anexos do atendimento, né? Então, se for algum chamado que tenha anexo incluso, esses anexos vão também no e-mail do atendimento, tá? Seguindo, então, com a nossa configuração, com a criação do nosso processo, ele fez uma análise do pedido, tá? E agora vamos para essa situação que a gente estava falando aí de aprovação, tá? Vamos pensar, ele está fazendo um pedido, mas a gente precisa que seja feita uma aprovação de algum personagem, de alguma pessoa em específico. Vamos colocar aqui, vou criar aqui, ainda numa etapa de aguardando atendimento, tá? Eu vou pedir uma aprovação de alguma pessoa. Então, o que eu vou fazer, tá? Já que eu criei uma outra etapa aqui, eu não posso ter a saída para cá, né, gente? Então, qual a saída que eu vou ter? Vou fazer aqui a conexão para essa etapa. E
que eu vou dizer, né? Vou criar uma etapa de aprovação. Aprovação do pedido. Então, nessa aprovação do pedido, eu posso aprovar ou não aprovar, né, pessoal? Então, o que eu vou dizer? Que eu preciso ter duas saídas, uma que aprova e outra que não aprova. Então, para que aprova, eu vou dizer que ele vai vir aqui para em atendimento, tá? Se aprovar, vai vir para cá. Uma coisa importante aqui, gente, quando eu faço as conexões, eu nunca vou fazer daqui para cá, porque eu vou estar vindo desta para essa, sempre prestar atenção nisso, tá? É da onde eu estou saindo e para onde eu quero ir, tá? Então, aqui eu vou dizer, depois eu vou configurar aqui, quando aprovado, vem para cá. E se for reprovado, eu vou colocar aqui uma que vai cancelar o chamado, tá? E vou fazer a conexão também. Vou botar aqui, nomear a etapa, cancelar atendimento. Odeio não enxergar aqui. Cancelar atendimento, tá? Eu vou salvar. E aí, gente, vou fazer o seguinte, tá? Como eu já tenho uma base criada, eu vou colocar aí lá dentro de um atendimento, vou colocar esse processo numa categoria para que a gente vá testando e vá fazendo as configurações junto com ela, tá? Então, aqui, onde eu vou colocar esse processo? Dentro da minha categoria, em processos, vou vir aqui e vou vincular o meu processo de pedidos, tá? Pedidos de TI, vou processar e vou para as categorias abaixo, aqui em processo. Eu vou só aqui no meu portal do solicitante e vou abrir, inclusive, um outro chamado com essas informações, só para deixar previamente pronto, tá? Aqui privado, nesse caso não, só para ter informações. Não preenchi aqui, né? Categoria. Treinamento. Não é tipo de treinamento a pedidos, eu acho. Pedidos. Como eu já estou com o processo habilitado para essa categoria de atendimento, o chamado, ó, já vai obedecer o que eu tenha colocado de informações, tá? Então, lembra que eu coloquei lá uma mensagem, ó, realizar a análise do cliente, aquela lá na aba de mensagem, ok? Instruções, lembra que eu coloquei instruções para atendente, ó, verificar o cartão do CNPJ do cliente, essa instrução ela é exibida ali no cantinho, numa mensagem em verde, tá? Verificar o cartão do CNPJ. E se eu tentar avançar a etapa, o que ele está me dizendo? Preciso inserir um número de CNPJ, tá? Vamos ver se vai me deixar passar adiante. Preciso, lembra que eu coloquei que é uma obrigatoriedade de colocar um tipo de acompanhamento remoto. Então, ele vai me obrigar a vir aqui e fazer um registro de acompanhamento remoto. Só que eu não tenho vinculado dentro do tipo esse remoto, gente. Deixa eu só colocar, porque senão eu não vou conseguir sair daqui.
colocar aqui acompanhamento. Vou colocar todos aqui para não ter problema. E a gente volta no Chamadex. Então, conforme eu coloquei ali de obrigatoriedade, eu preciso colocar tem uma restrição que eu coloquei lá na categoria também, aqui dentro, olha só. Viram que a configuração que eu fiz e o que está impactando? Olha só. Nessa etapa eu disse que estava restrito só esses 3 tipos de acompanhamento, mas eu também fiz uma configuração obrigando a botar um outro, então está tendo um conflito, tá? Então, eu fiz aqui uma configuração que uma está impactando a outra. Então, aqui nos parâmetros, tipos de acompanhamento, eu preciso colocar também o remoto, tá? Para ele aparecer ali. Como eu coloquei uma obrigatoriedade aqui na minha regra de saída de documentos oficiais e de... Só documentos oficiais? Não, desculpa. Botei aqui a de remoto, tá? Então, eu tenho que deixar ali disponível. Vamos ver se agora vai. Vou atualizar a tela do chamado. Vejam a importância da gente fazendo e testando, né? De minimizar os erros. Agora sim, tem um item remoto. Vou registrar um acompanhamento de 1 hora. E ele vai me obrigar também a colocar um anexo, né? Que eu também tenho essa outra obrigatoriedade, ó. Algo na classificação de documentos oficiais. Então, obrigatoriamente, eu tenho que inserir um anexo. Opa, coloquei aqui, upload, escolher arquivo, pegar um arquivo e dizer que é nessa classificação de documentos oficiais. Vamos ver se está disponível aqui. Opa. Alguém está enxergando aí, porque eu já não estou mais enxergando nada. Acho que não está aqui. Documentos complementares. Acho que ele não está disponível aqui nesse item. Então, só vou tirar daqui para não nos impactar mais, tá? Então, aqui, regras de saída, anexos. Vou tirar esse daqui. E aí, eu vou avançar a minha etapa de atendimento. Para eu avançar a etapa, ó, ela já foi para uma aprovação do pedido, tá? Já foi diretamente para aquela etapa que nós deixamos vinculadas de aprovação. Tá, mas aí aprovação de quem? Né? Eu não defini nada lá dentro da minha categoria, né? Da minha categoria, não, desculpa, da minha etapa. Então, eu preciso lá dentro definir a quem será destinada essa aprovação. Quem que precisa aprovar? E aí, essa pessoa vai ter também aqui o avanço de etapa e poder escolher, ó, de aprovação de pedido para cancelar atendimento ou ir para em atendimento. Mas assim, né, gente, fica muito feia essa visualização de tal para tal, de esta para esta. A gente pode melhorar isso aqui configurando, né, alterando o nome desse item de conexão, para ficar mais fácil a visualização por parte do atendente. Como que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai vir dentro de cada uma dessas setas, tá? Clicando com o botão direito, a gente vai renomear. Então, a aprovação de pedido para cancelar, eu vou dizer que está aprovado, sim ou não, né? Não. Aprovar, não. E a outra, eu vou colocar aqui como sim, se for aprovado. Né? Sim, e aí ele vem para essa outra etapa, tá? Vamos testar aqui como que se vai aparecer já alterado, ó. Sim e não, tá? Aprovação do pedido, sim ou não. Já altera na hora. E quem vai fazer essa aprovação? Aqui é que a gente vai dar a permissão, tá, pessoal? Para quem nós vamos dar a permissão de fazer a aprovação desse pedido?
Então, nós podemos dizer que essa aprovação, quem faz, vamos lá, pode escolher um personagem que tenha aqui, tá? Então, digamos que tá, eu estou fazendo ali o pedido, eu sou uma solicitante, eu posso dizer, inclusive, que é o superior do solicitante, ou seja, o gestor de quem está pedindo é que vai aprovar ou não, né? Ou eu posso dizer aqui, gente, que é um papel, né? Deixa eu ver se eu tenho algum papel criado aqui. Que quem vai fazer essa aprovação é quem esteja, né, no papel de diretor. Vou colocar aqui o diretor. O diretor vai precisar aprovar esse atendimento, tá? Então, eu colocando aqui o diretor, vou pegar aqui um solicitante e vou colocá-lo com papel, né, no cadastro de diretor, para ficar mais... Ou até de um atendente, tá? Qualquer pessoa que tenha esse papel vinculado, né, como diretor, eu vou pegar algum atendente aqui, vai ficar mais fácil. Avançado, usuário. Vamos pegar aqui. Pegar. Acho que tinha um que dizia diretor aqui. Vou botar aqui CSC aprovador. Tá? E eu posso colocar aqui para ele um papel. Vou procurar aqui papel de diretor. No momento, né, que... Depois eu vou abrir aqui um outro chamado. Deixa eu retornar para a etapa anterior. Vamos ver se eu consigo. Não. Tá, vou abrir depois um outro chamado aqui. O que vai aparecer para ele, para esse aprovador, é que vai aparecer a opção de avançar a etapa. Ó. Como eu já coloquei lá para ele, para mim já desapareceu. Ó. Você não possui permissão para alterar essa etapa, somente ele vai conseguir. Então, aqui é o chamado 3266, vou logar aqui com esse usuário, que é o aprovador. Tá? E ali, ó, 3266. E para ele, tá, vai estar disponível aqui o passar a etapa adiante, sim ou não, tá? Então, aqui eu só coloquei um nome cancelar atendimento, eu ainda não configurei aquela etapa, tá, gente? Então, se eu colocar aqui sim, ele vai ir para aquela etapa lá que a gente colocou de em atendimento, tá?